Mano, eu acho que também vamos parar no Brasil, porque do jeito como a situação está cá em Moçambique, tudo nos leva a querer morar no Brasil. E hoje nós vamos reagir vídeo dessa moça que mora no Brasil e saiu do país dela e caiu no Brasil. Eu também quero sair daqui de Moçambique, já não está dando certo. Mas nós, na verdade, queremos reagir a este vídeo para saber quais são os motivos que levaram ela até o ponto de sair do Brasil, não do Brasil, do país dela para o Brasil. E isso acho que será muito interessante. E quais são os motivos que levou a ir para o Brasil? Tá a ver? Então é basicamente isso. Para quem não me conhece, eu sou Guga. Eu sou Tânia. E estou no canal Irmãos Africanos. E peço para visitar o canal dela. Canal dela, visite e se inscreva lá, faça ela crescer, por favor, eu te peço. E sem mais enrolações, vamos reagir. Oi gente, espero que vocês estejam bem. Eu tô muito feliz de ver vocês aqui no canal de novo. Como a nossa família está crescendo rápido, eu achei que seria muito importante responder uma pergunta que eu sempre vejo nos comentários. Por que eu mudei para o Brasil e por que eu escolhi exatamente Distrito Federal para morar. Mas antes de tudo... Sabe, eu nunca... Aliás, já ouvi falar de Distrito Federal, mas... eu não ouço muito pessoas dizendo eu sou de Distrito Federal. Sim. Será que aqui neste canal, no nosso canal, temos alguém de Distrito Federal? Se você é de Distrito Federal, por favor, se identifica, por favor. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder os novos vídeos. Exatamente. Enquanto você está fazendo isso, bora começar. A minha história não vai ser muito longa, porque aconteceu de maneira bem simples e meio que do nada para mim. Isso foi alguns anos atrás, quando a minha mãe, russa, conheceu o meu padrasto, que é brasileiro. Uau. E ela decidiu vir morar para o Brasil. Imagina lá a mamãe conhecer um brasileiro, já fomos, mas brincadeira. Depois dessa mudança dela, eu fiquei no meu país com minha avó, com quem eu estava bem acostumada a morar, se dava bem, então a vida continuou assim. A minha mãe, quando ela teria a possibilidade de nos visitar, ela sempre visitava, mas a maioria parte do tempo ela estava fora, morando no Brasil. Assim foi até 2021, quando a minha avó faleceu e eu fiquei em uma situação meio complicada. Naquela época eu tinha apenas 16 anos e, de acordo com a lei, eu não podia ficar no país sem uma pessoa que é responsável de mim. Lá na Rússia é igual aqui, você é considerado como adulto só a partir dos 18 anos. E antes disso, a minha avó era responsável de mim e depois que ela faleceu, eu fiquei sozinha. Minha mãe... Muito triste, muito triste. O primeiro motivo aqui, como podemos ver, é porque a avó perdeu a vida e ficou sem ninguém para poder ficar com ela. Então, é um pouco triste isso. Muito triste a história. Muito triste. Então, voltou para a Rússia e a gente ficou conversando o que nós vamos fazer, né? E eu tinha 3 opções. A primeira foi que a minha mãe voltaria por 2 anos para a Rússia, deixaria toda a sua vida aqui no Brasil, só até o tempo quando eu completo 18 anos. E aí ela poderia voltar de novo para o Brasil, eu poderia ficar na Rússia e não precisava mais dela. A segunda opção era me deixar na Rússia sob a responsabilidade da minha tia, que era irmã da minha mãe. Então eu não estava no país completamente sozinha, só que eu não tinha pessoa que era responsável de mim. E a terceira opção era me trazer para o Brasil. Eu vou comentar agora sobre cada opção e por que a última era melhor de todas. Então, em 2021, a minha mãe já tinha... E antes dela dizer, né, ou explicar cada opção, peço para dar a tua opinião. Comenta lá. Podes pausar o vídeo e comentar qual seria a sua opção. E justifique por que escolheria a primeira opção, a segunda opção ou a terceira opção para tornar o vídeo mais interessante, tá vendo? Sim, sim. Uma vida completa aqui no Brasil. Ela trabalhava, tinha 2 cachorros, um montão de gatos. Como vocês podem ver, a minha mãe adora animais. Então, para ela deixar a vida por 2 anos, só para eu ser dada legalmente como adulta, era meio louco. Não fazia muito sentido isso. Então a gente largou muito rápido essa opção. Talvez
vocês acham que me deixar no país como alguém responsável de mim seria uma opção melhor de todas, mas eu vou explicar porque a gente abandonou essa opção também. Então, ficar responsável de alguém, isso não é uma coisa fácil. A minha tia, mesmo sendo irmã da minha mãe, era uma pessoa bastante ocupada também. Ela também tem uma filha, que é a minha prima, né? A gente sempre se deu bem, nós basicamente crescemos juntos, porque ela é mais nova que eu por 2 anos. Mas a minha mãe é uma pessoa bem preocupada. Ela se importa com absolutamente tudo e ela não quis dar trabalho extra para a minha tia. Além disso, ela entende que ser responsável por uma adolescente de 16 anos é um trabalho enorme. Então, para não preocupar ninguém e para minha mãe ficar tranquila, nós acharmos que a única opção boa era me levar para o Brasil. E eu acho que essa foi a melhor decisão, porque eu lembro do meu comportamento naquela época e se eu fosse minha mãe, eu também não me deixaria sozinha no país. Por causa de todas... talvez é porque ela talvez era um pouco indisciplinada assim. Tá vendo? Sim. Isso de deixar com o familiar mais próximo não é bom. Porque mesmo minha mãe não aceitaria que eu vivesse em casa da minha avó, sendo que ela ainda está viva, pode me sustentar, viver comigo. Essas situações das viradas da minha vida, agora eu moro no Brasil. Já faz 3 anos e meio que eu vim pra cá, foi junho de 2021. E desde que eu cheguei aqui, eu não saí do Brasil. Eu ainda não tinha oportunidade de ir para a Rússia e ver meus parentes. Então agora vocês me conhecem um pouco melhor e ouviram da minha história. Mais uma coisa que eu queria deixar clara para vocês é como a mudança influenciou em mim, porque aconteceu na adolescência, na idade bem instável, e eu posso dizer que foi bem difícil. Eu sempre fui muito caseira, muito introvertida, então fazer amigos para mim, mesmo que eu estava na Rússia, foi um grande problema. É apenas a partir de 14 anos eu comecei a me abrir para o mundo, sair da casa, fazer amigos, ficar nos grupos de amigos. Então a minha mãe e o meu padrasto foram bem cuidadosos com o planejamento da minha mudança, porque eles sabiam que psicologicamente isso vai ser um período bem difícil para mim. Mas eu gosto do Brasil porque as pessoas são mais sociais, mesmo não te conhecendo assim melhor, eles preferem desenvolver uma conversação aí, porque creio que na cabeça dele ou na mente dele, quanto mais conversam contigo, mais te conhecerão. É neste sentido. Então, ela, como era muito fechada assim, Brasil foi a melhor opção para ela ir, porque ela se abria mais. E eles são mais amigáveis. Mais amigáveis. Eu olho que agora que ela está no Brasil, já é criadora de conteúdo, porque se abriu mais com as pessoas. Sabiam que eu não queria abandonar tudo que eu tinha na Rússia. Então, falando a verdade, eu não tive vontade de começar a vida nova do zero no outro país. Por um bom tempo eu fiquei bem triste em casa, tentando aprender português. Eu não queria sair, mesmo que todo mundo tentava me confrontar, deixar o meu ambiente bem confortável possível. Mas como eu já disse, uma mudança assim, inesperada na adolescência, acabou fazendo que eu me fechasse. Depois de passar um bom tempo em casa, eu enfrentei mais um problema: a falta de socialização. Eu literalmente tinha que reaprender a socializar, conhecer pessoas. É exatamente isso que acontece quando você fica trancado. Você quando sai e se depara com muitas pessoas lá fora, você não consegue se socializar. Você não consegue conversar, porque você está acostumado a viver sozinho, trancado. E os brasileiros são mais abertos. Gostam de conversar. Tá vendo? Eu tenho um grupo do WhatsApp que a gente conversa até amanhecer, só com brasileiros, sabe? Entender como lidar com os outros. Então depois, quando eu comecei a fazer amizade, sair para o mundo, foi bem difícil para mim acostumar a fazer amizade e lidar com as pessoas.
Isso deve soar tão louco, mas pelo menos é verdade. Mas o jeitinho brasileiro me ajudou muito nisso, porque agora, falando com as pessoas, eu mostro como eu realmente sou mesmo, sem mentiras e com muita sinceridade. E isso pode chocar um pouco o povo brasileiro, vocês não estão acostumados para isso. O lado bom desse isolamento foi o fato que eu consegui me desenvolver e manter a minha personalidade verdadeira. Tem muita gente que se perde na idade da adolescência, querendo ser parte dos grupos, ser popular, mas como esse período da minha vida foi bastante diferente, talvez no final isso até tenha me ajudado. Em parte isso te ajudou, porque existem pessoas que são resultados daquilo que os amigos, as pessoas lhes influenciaram, tá a entender? Por exemplo, uma pessoa cresce numa casa bem conservada, numa família conservada, e depois encontra um amigo aí que não cresceu naquelas condições. O objetivo daquela pessoa será de puxar a pessoa que era conservada a entrar naquela onda ali. Então, é muito bom também olhar nesses aspectos e vigiar bastante. Amizades. Tá vendo? Agora, falando das saudades da Rússia, eu acho que eu não consigo responder sim ou não, porque essa sensação, isso não é saudade, é mais nostalgia. Você lembra que aquela época boa... Porque temos saudade e nostalgia. Sabe o que é isso? Nostalgia, não sabe? Não. Nostalgia é você sentir saudade de coisas passadas boas, mas não tem como voltar lá. A sua memória guarda só lembranças boas da sua infância, adolescência, escola, mas ao mesmo tempo... Por exemplo, você pode ter saudade de brincar de areia quando ainda era criança, essas coisas boas, mas você não tem como voltar a fazer isso aí. Tá vendo? Entender que cada período da sua vida passa, e isso é absolutamente normal. E a Rússia foi o primeiro período que ficou na minha memória, e eu tenho agora só apenas fotos para recordar aquele período. Morando aqui no Brasil, eu tô aprendendo muita coisa mesmo. Eu estou abrindo novos lados da minha personalidade, estou me conhecendo muito melhor além do mundo ao meu redor. As pessoas na Rússia não costumam abrir a mente para alguma coisa nova. E antes de mudar pra cá, eu também era assim. Mas vivem numa caixinha assim, quadrada, onde não querem aprender mais outras coisas novas. Russos, né? Eles vivem numa caixinha assim. Quando tens que ter uma mente fora da caixa. Uma mente fora da caixa tem capacidade de pensar outras coisas. Você chegar num grupo de 10 pessoas onde o pensamento é o mesmo e você tem um pensamento diferente. aqui no Brasil eu entendi que existe outra opção para viver mais fácil, ficar grato por tudo que acontece com você, viver a vida bem leve e esperar com curiosidade um dia novo. E esse jeitinho brasileiro eu acho ótimo para passar os períodos da vida mais difíceis. Então, é isso, pessoal. Isso foi a minha história, porque eu mudei pro Brasil. E eu acho que vocês gostaram, não ficaram tristes, porque não foi a minha intenção. Faz parte da vida fazer as coisas que a gente não quer, mas talvez a nossa vida, o nosso destino, ele sabe muito melhor que a gente. E que em algum momento, quando você não recebe o que você quer, talvez no futuro te espera alguma coisa que seja muito melhor e que você quer agora no momento. Eu queria muito ver vocês aqui no canal de novo nos próximos vídeos, mas por hoje eu tô acabando e até o próximo. Até o próximo. Então, este foi o vídeo de hoje dela nos mostrando como é que parou no Brasil. Por que nós reagimos a esse tipo de vídeo? Para ver como é que nós chegaremos no Brasil. E nós podemos perceber que esta opção podemos até descartar um pouco. Descartar um pouco da nossa mãe. Encontrar um brasileiro e aquele brasileiro lhe levar para lá e ela sentir pena vir aqui nos levar. Podemos descartar porque somos três, eu, Tânia, Lola. Se calhar, se ela, por exemplo, for levada para o Brasil, podemos ficar nós e somos já maior de idade, então essa opção é descartada. Vamos procurar outros vídeos, talvez tenhamos motivos suficientes para poder ir para o Brasil e não sair daqui, aliás, e sair daqui do
de Moçambique. Então, mas isso creio que seja mais rápido, porque já quer fugir do seu país antes de resolver a situação. Então, é basicamente isso, meus queridos irmãos. Deixa muito like, se inscrevem, ativem as notificações para não perder nada deste canal. E nós já vamos. Um abraço muito forte, beijos e tchau.